Bom dia, meus queridos. Vamos dar início a mais um Recal. Hoje a nossa 8ª aula. Estamos chegando a 1/3 do nosso programa, do nosso curso. E hoje vamos estar falando sobre o princípio da troca de papéis. O princípio da troca de papéis. Em vez de colocar cada pessoa em seu lugar, devemos nos colocar no lugar delas. É a máxima desse princípio. Às vezes, quando você compartilha um pouco do seu raciocínio com alguém, você muda seu próprio raciocínio. E a pergunta que devo fazer a mim mesmo é: tento ver as coisas a partir do ponto de vista das outras pessoas? E Pedro diz lá na sua primeira carta, capítulo 3, verso 8, o seguinte: quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes. Queridos, o sucesso, ele pode proporcionar várias coisas, e quando a gente fala de sucesso, não estou falando simplesmente daqueles mega sucessos que às vezes, se nós perguntarmos para as pessoas se você já experimentou o sucesso, muitas vão dizer que não. Mas se nós observarmos, nós enfrentamos sucesso a cada dia da nossa vida, a cada etapa galgada, a cada meta conquistada, a cada sonho alcançado, nós alcançamos o sucesso. E então, às vezes, esse sucesso nas nossas vidas, sejam eles pequenos ou grandes, eles podem proporcionar muitas coisas. Às vezes, você encara aquilo como um privilégio, aquilo traz para você uma condição financeira melhor, traz frutos, muitas das vezes, e às vezes nós não estamos muito preocupados como nós atingimos esse sucesso, desde que consigamos alcançá-lo. E a maneira de nós, às vezes, alcançarmos, ou, com certeza, às vezes não, a maneira que temos de alcançar aquilo que queremos é através das nossas escolhas. A todo momento estamos fazendo escolhas. Pessoas prósperas, elas podem usar a sua prosperidade em benefício de si mesmo e também em benefício de outros. Muitas pessoas, às vezes, têm alcançado a fama, a notoriedade, e esquece que isso pode e vai, com certeza, modelar também suas atitudes, seu caráter e suas escolhas. Líderes tomam decisões que influenciam seu futuro e também podem influenciar o futuro de outros. Agora, isso pode acontecer de forma positiva ou negativa. Temos que ter isso em mente. Então, a todo momento estamos tomando decisões. E essas decisões é que vão determinar se aquilo que eu almejo alcançar será alcançado. E se for alcançado, será algo positivo ou negativo para mim e para as pessoas que estão à minha volta, as pessoas que eu lidero. Então, querido, o cerne da questão é saber se as pessoas desejam usar o seu poder de decisão para colocar as outras pessoas em seus devidos lugares ou se colocar no lugar das outras pessoas. E nós vamos ver hoje nesse princípio que a tendência que nós temos, uma tendência natural, e nós precisamos trabalhar contra essa tendência. A nossa tendência natural é querer colocar as outras pessoas no lugar que nós achamos que elas têm que estar. Mas, na verdade, nós é que precisamos nos colocar no lugar das outras pessoas. Por isso, o princípio é o princípio da troca de papéis. O químico George Carver fez a seguinte observação: o quão longe você vai na vida depende da ternura com os jovens, da compaixão com os idosos, da solidariedade com os que se esforçam e da tolerância com os fracos e fortes. E em algum momento na vida, você já foi tudo isso. Então, como nós tratamos as pessoas, como nós nos relacionamos com elas, como nós as lideramos, vai determinar
o quão longe você vai na sua vida, nas suas metas, na sua perspectiva. Nossa maneira de tratar os outros é resultado da perspectiva que temos a respeito deles. O problema é que ver as coisas a partir do ponto de vista dos outros não é algo natural, gente. Precisa ser praticado, aprendido, treinado, colocado em prática. Aqui está o que eu descobri, e nós vamos estar vendo ao longo do estudo de hoje acerca do princípio da troca de papéis. A tendência natural não é a de vermos a nós mesmos e os outros a partir da mesma perspectiva. Sempre olhamos de perspectivas diferentes. Olhamos os outros a partir da nossa perspectiva. E muitas vezes nós não conseguimos também nos ver corretamente. Nós idealizamos algo que queremos alcançar e começamos a nos enxergar a partir desse alvo que queremos alcançar. Tudo bem, sonhar não é problema, desejar algo maior não é problema, isso deve ser o desejo de cada um de nós, de sempre crescer, mas temos que ter em mente que ainda não chegamos lá. Precisamos batalhar, lutar para chegar. Não olhamos para os outros da mesma maneira que olhamos para nós. As pessoas naturalmente se veem à luz de suas intenções, mas avaliam os outros de acordo com suas ações. Vou repetir isso. Quando você avalia você avalia segundo as suas intenções. Quem nunca ouviu alguém dizer para você assim, você fez algo que não deveria, aí você diz, mas não era a minha intenção. Porque você se avalia pela ótica da sua intenção, mas avalia os outros pela ótica das ações deles. Então não esqueça isso, porque isso também acontece de volta. As pessoas não olham para você segundo as suas intenções, elas olham segundo as suas ações, sobre aquilo que você faz. Nós nos julgamos pelo que nos sentimos capazes de fazer, enquanto os outros nos julgam pelo que já fizemos. Por natureza, tentamos nos ver da maneira mais positiva possível. E não há problema algum nisso, desde que sejamos honestos. Mas devíamos dar aos outros o mesmo benefício da dúvida que damos para nós mesmos. Se você começasse a olhar para os outros, a tratar os outros, conforme você olha para você mesmo e trata você, o negócio ia fluir, gente. Ia ser uma bênção. As coisas iam ser muito mais fáceis nos seus relacionamentos. Quando não conseguimos ver as coisas a partir da perspectiva dos outros, fracassamos em nossos relacionamentos. Boa parte do conflito pelo qual passamos nos relacionamentos é resultado da nossa incapacidade de ver as coisas a partir da perspectiva dos outros. E abaixo, eu tenho uma história muito interessante que vale a pena a gente meditar. Essa história fala de um homem que estava num balão de ar quente. Ele estava viajando em um balão de ar quente com destino a um local que ele estava querendo. Mas ele percebeu que estava perdido. Em algum momento na viagem dele, no seu balão, ele se perdeu. E ele então reduziu um pouco a altitude, até chegar próximo ao solo. E ali ele encontrou uma pessoa e ele gritou para ela, com licença, você pode me ajudar? Eu prometi a um amigo que o encontraria daqui a 1 hora, mas não sei sequer onde estou. E aquela mulher, a quem ele abordou, respondeu, você está num balão de ar quente, respondeu ela. Aproximadamente 9 metros acima do solo, está entre 40 e 41 graus de latitude norte e entre 50 e 60 graus de latitude oeste. E ele disse, você deve ser engenheira. E ela respondeu, sou sim, como o senhor soube? E ele disse, bem, tudo que você me disse está tecnicamente correto, mas não tenho ideia do que fazer com essa informação. E o fato é que ainda estou perdido. Francamente, você não me ajudou muito. Na verdade, até me atrasou em minha viagem. E a mulher disse, você deve trabalhar
com a administração. Sim, eu trabalho, respondeu ele. Como você descobriu? E ela disse, bem, você não sabe onde está ou para onde vai. Chegou ao ponto mais alto, mas não está com essa bola toda. Fez uma promessa sem ter qualquer ideia de como vai fazer para cumpri-la. E espera que as pessoas abaixo de você resolvam seus problemas. O fato é que você está exatamente na mesma posição que estava antes de nos encontrarmos. Mas agora, de alguma forma, deu um jeito de colocar a culpa em mim. Então, queridos, essa história narra muito bem, pode parecer até engraçada, mas ela narra muito bem como nós gostamos de empurrar para os outros a nossa responsabilidade, como nós não conseguimos ver pela ótica do outro, como nós simplesmente olhamos a partir daquilo que nós queremos, daquilo que nós somos e de nossas intenções, e não apenas de nossas ações. Então precisamos refletir muito isso, porque com frequência, aliás, é uma pergunta, com que frequência você já se flagrou numa situação de conflito com outra pessoa, porque enxerga as coisas de uma maneira que ela vê diferente? Pense nisso. Lembre aí algum fato em que você entrou em conflito, você às vezes até veio a discutir com alguém, brigar com alguém, sobre alguma coisa que você estava falando de uma perspectiva, de uma ótica diferente da outra pessoa. E nós precisamos entender que óticas diferentes não significa que uma pessoa ou outra esteja errada. São óticas diferentes. São maneiras diferentes de ver as coisas. Ambas podem estar certas. E às vezes, na maioria das vezes elas estão certas, sendo que olhando por uma ótica diferente. Então, antes de você discutir com alguém que está apresentando para você um outro ponto de vista, faça o seguinte: mude de lugar com a pessoa, olhe pelo ponto de vista dela, que às vezes você vai perceber que também é uma opção correta de olhar aquilo que vocês estão analisando juntos. Se você é casado ou casada, você não se vê o tempo todo diante de conflitos em potencial por causa da maneira como as mulheres e os homens naturalmente veem as coisas diferentes, é ou não é? Quantas vezes marido fica arengando com a mulher aí, a mulher com o marido, sobre um problema tão simples, uma coisa tão simples, só que pela ótica diferente. Uma maneira de ver as coisas diferente. Se tem filhos, já deve ter percebido como boa parte das brigas acontecem porque eles não veem as coisas da maneira que você vê. Uma geração se distancia da outra. Isso é natural. Tem algumas coisas que seus filhos falam ou fazem que para você é um absurdo, porque na sua época não falava, não fazia. Mas hoje já é uma outra perspectiva, uma outra ótica. É lógico que pode ter coisas que precisam ser corrigidas, mas às vezes é só uma maneira de enxergar o mundo de forma diferente. Isso também acontece, eu posso destacar aqui, dentro do ambiente da célula. As pessoas não possuem os mesmos pontos de vista o tempo todo. Sabe, um grande problema que acontece, às vezes, você está aqui no Recal, você pega o estudo da célula da semana, aquela liçãozinha, e aí e eu quero crer que você dá uma lida antes, porque com toda a sinceridade, gente, senão todo o meu esforço de colocar o estudo no site, uma semana basicamente antes, tem sido inútil, se você só imprime e lê. Então, em nome de Jesus, não faça isso. Você pega o estudo antes, você vai aplicar aquele estudo, de repente, para um grupo de pessoas dentro da sua célula que não tiveram contato com aquele material, que não tiveram a curiosidade de olhar no site, que não leram o estudo antes, porque eu sei que tem gente em célula que às vezes pega antes, lê antes, estuda o estudo antes do que o líder. Quando o líder chega, aquela pessoa já está cansada de saber sobre aquele assunto, e tem muitos dentro da célula que ainda vai pesquisar em outras fontes, para pegar outras palavras, outros pontos de vista, e você chega lá com um ponto de vista diferente do que aquela pessoa está vendo, e às vezes dentro da célula gera conflito por isso. Então, antes de entrar numa discussão, antes de
quebrar um relacionamento, pare, pense, você pode estar vendo a mesma coisa e as duas pessoas estarem certas. Você está vendo a mesma coisa que outra, só que de ponto de vista diferente. Lembre-se disso. Antes de discutir com alguém, considere os dois lados da questão. Porém, creio que a verdade é que as pessoas fizeram o esforço de ver as coisas a partir da perspectiva dos outros. E às vezes, se você perceber que quando isso acontece, quando as pessoas decidem ver o ponto de vista a partir da perspectiva dos outros, 80% dos problemas são resolvidos. Quase a totalidade. Porque já foi descoberto isso, que a maioria dos problemas surgem porque as pessoas não concordam entre si. E não concordam simplesmente porque uma está errada, ou a outra está errada, ou porque ambas estão erradas, mas porque estão vendo de uma forma diferente. Só isso. E nós precisamos aprender isso. Talvez você já tenha enfrentado muitos problemas na sua vida devido a não entender isso. Aprenda a ver as coisas a partir da perspectiva dos outros. Aliás, aprender a ver as coisas a partir da perspectiva dos outros nos ajuda a fortalecer nossos relacionamentos. Li certo dia esses panfletos de vendas que diziam o seguinte: se você quer vender algo a fulano, você precisa saber e ver o fulano da forma como ele vê. É uma máxima para qualquer pessoa que lida com venda. Não adianta alguém chegar lá no local que você trabalha. Quem aqui trabalha com vendas? Eita, temos várias pessoas. Não adianta alguém chegar para você e você tentar empurrar aquele produto que está em promoção, dizendo que ela precisa. É o que a maioria dos vendedores fazem. Às vezes a própria firma, a empresa, a loja, dá uma meta, você tem que vender aquele produto que está encalhado. E aí chega uma pessoa lá, às vezes você vende, por exemplo, eletrodoméstico, e chega alguém lá querendo comprar um liquidificador, mas você está com o ferro elétrico encalhado. E você tem que persuadir aquela pessoa a que ela entenda que ela precisa do ferro elétrico. Tem muitos vendedores isso. E a pessoa sai de lá, não comprou o liquidificador, nem o ferro, acabou levando uma televisão. Então, às vezes, isso acontece, e a pessoa chega em casa frustrada. Às vezes ela comprou algo que não precisava, gastou o dinheiro, e aquilo que ela precisava, ela não comprou. E ela acaba ficando chateada com esse vendedor ou com a loja. Então, na verdade, um bom vendedor é aquele que quando a pessoa entra na sua loja, ele vai tentar descobrir o que aquela pessoa precisa e começa a olhar pela ótica dela. Não só na venda que eu estou dizendo isso, na sua célula, na sua família, no seu relacionamento de amizades, tanto faz, em qualquer área que você esteja. O conceito é bem simples e até nos parece óbvio, mas mesmo assim muita gente não coloca em prática. Essas pessoas estão de tal maneira ocupadas, colocando as pessoas em seus devidos lugares, que não fazem sequer o esforço para se colocar no lugar dos outros. Como fazer essa troca de lugar, gente? Como você pode fazer isso? Para ver as pessoas a partir do ponto de vista das outras. Comece fazendo uma dessas 4 coisas, ou melhor, fazendo as 4 coisas que eu vou listar agora, a partir desse momento. Primeira coisa, deixe o seu lugar e visite o lugar do outro. Deixe a sua zona de conforto, saia do seu quadrado, como algumas pessoas costumam dizer, e visite o quadrado do outro. Vá até lá. Conheça aquela realidade. Uma vez, um pastor, colega meu, me perguntou aonde eu morava. E eu disse que morava no Valentina. E ele disse, você mora no mesmo lugar da sua igreja? Eu falei, tu não sabe como isso é bom. Porque eu fico perto da igreja, eu conheço a realidade do bairro, eu conheço a realidade das pessoas da minha igreja, eu sei onde eu estou. Porque imagina, o deslocamento, se eu morasse num outro bairro, de uma outra realidade, de uma outra cultura, de uma outra experiência, e eu todo momento ia ter que estar lembrando a experiência de vida aqui, e eu gosto daqui, eu vivo aqui, eu me relaciono com as pessoas aqui, me dou bem aqui, por onde eu ando, eu encontro gente da igreja, não dá nem para me esconder, é até mais fácil não pecar, né? Porque se você não tem onde se esconder, toda hora você encontra um irmão, não dá para você fazer nada errado sem ser visto.
Então você vigia mais, se policia mais, anda mais na linha, e às vezes as pessoas te veem sem você ver, é sempre assim, é uma bênção. Então, deixe o seu quadrado e visite o quadrado do outro. A melhor maneira de evitar passar por cima das pessoas é se colocar no lugar delas. Tem uma história muito interessante, que diz que lá no meado dos anos 60, a empresa aérea Transbrasil, que veio a falir depois no ano 2002, estava passando por um problema sério com reclamações de passageiros sobre extravios de bagagens. O gerente geral da empresa, na época, tentou fazer com que os gerentes regionais resolvessem a dificuldade, mas não conseguiu nenhum progresso. Até que colocou em funcionamento uma ideia para ajudar o pessoal da companhia aérea a ver as coisas a partir da perspectiva dos consumidores. Ele pediu a todos os gerentes regionais que pegassem um voo até a sede da empresa para uma reunião. Depois, ele tomou providências para que as bagagens de todos os gerentes se extraviassem. A partir daí, a empresa deu um enorme salto de eficiência nesse quesito e passou a dar mais importância a esse cuidado aos seus consumidores. Então ele fez o quê? Ele fez com que os gerentes passassem pela experiência que as outras pessoas, que os outros consumidores, os outros viajantes estavam sofrendo. Porque muitas das vezes é fácil julgar o outro sem você ter vivido, sem você ter passado pela experiência que ele passou. Então nós temos que, às vezes, entender isso e nos colocar no lugar do outro. Por que que o outro fez aquilo que ele fez? Não estou dizendo que os meios, né, justificam, aliás, os fins justificam os meios, perdão, inverti a frase. Mas nós temos que tomar cuidado, porque tem muitas pessoas hoje criando autojustificativa para as suas atitudes. Ah, eu sou pobre, por isso que eu ajo assim. Ah, eu não tive educação, por isso que eu faço essas coisas. Ah, meu pai e minha mãe me trataram mal. Ah, eu não tive pai nem mãe, fui criado por um orfanato, largado na rua, não sei o quê. E começam a criar justificativa para suas tomadas de decisões erradas. Eu quero dizer uma coisa para você. Você tem todo o direito de errar. Você só não deve permanecer no erro. Descobriu que está errado? Tenha a humildade de reconhecer isso, pedir perdão se por esse erro magoou alguém e tomar a decisão de não errar mais. Era a frase que Jesus sempre dizia às pessoas que se encontravam com ele, que eram pecadoras. Ele curava, ele tratava, ele evangelizava, ele falava da vinda do reino e depois ele dizia: vá e não peques mais. Então, querido, como é que nós podemos sempre estar vendo isso? Como fazer para se colocar no lugar da outra pessoa? Um certo campeão de xadrez, ele disse o seguinte: toda vez que estou perdendo uma partida, levanto-me e fico atrás do meu oponente para ver o tabuleiro do ângulo de visão que ele vê. Aí, então, começo a perceber os movimentos absurdos que fiz com minhas peças. E por que, então? Porque a partir daquele momento eu posso ver da forma como o meu adversário está vendo. Então isso é um grande ensinamento. Quer dizer, ele mudou de lugar para ver como o outro estava vendo. E muitas vezes nós precisamos fazer isso. Às vezes a gente fala, dá esse exemplo de mudança de posição física, mas não é isso. Eu estou querendo colocar para você enxergar da forma como o outro enxerga, não só fisicamente. O desafio de todo líder, querido, é enxergar o mundo do ponto de vista de seus liderados. Nós entendemos e precisamos acreditar nisso, que os líderes, eles têm uma visão mais ampla do que os liderados. Concordam comigo? O líder, ele tem que ver mais longe. Ele tem que enxergar mais opções. Ele tem que ter o quadro todo escrito. Enquanto que muitas vezes o liderado tem apenas uma parcela daquilo que está sendo dado, daquilo que está sendo feito. Ele tem apenas um percentual, tem apenas uma fração. E o líder precisa entender isso, porque muitas vezes os teus liderados não estão lhe seguindo, não estão lhe atendendo ao desejo de fazer algo, porque você não está explicando para eles o quadro todo, você não está vendo que eles não enxergam tudo. Eles têm uma visão limitada da realidade em que você conhece.
Você, como líder de célula, foi treinado, foi preparado, capacitado. A todo momento nós estamos passando coisas para você. Você pode não perceber isso, mas imagina, hoje já estamos no 8º estudo, já tem 7 estudos aqui passados, que nós estamos alimentando vocês. Ainda virão mais, porque o total de estudos do Recalde desse ano são 26 aulas. Então, nessa totalidade, você terá aprendido muita coisa, mas os seus liderados não. Porque vocês são mais especiais, porque vocês são mais santos, porque vocês são melhores? Não, mas é porque vocês estão na posição de líderes. E aí você vai aprender que quando você levar algo de interessante para a célula, lembra que eu falei da cadeira do milagre? Quem está fazendo isso? Poucas pessoas, né? Coloque, faça aquela cadeira ali. Com certeza, no dia que vocês que fizeram, colocou pela primeira vez, ninguém entendeu nada. Ficaram, oxe, que isso? Por que esse negócio? Aí você foi e explicou. Então, essa é a realidade da liderança, gente. A gente precisa, muitas vezes, se colocar no lugar do outro, ver a ótica do outro, que a ótica do outro, muitas vezes, ou ela é limitada, não está enxergando o quadro todo, ou, às vezes, você vai surpreender que muitos dos seus liderados têm a ótica muito maior do que a tua. E, às vezes, ele está enxergando uma outra opção para fazer algo na célula que vai ter muito mais frutos do que a tua ideia para aquele momento. Você vai se surpreender ao ver, quando você começar a se colocar no lugar do outro, a ver como isso vai mexer com a sua maneira de pensar. É possível que descubra que quando compreendemos o ponto de vista do outro e entendemos o que ele está tentando fazer, 9 em cada 10 vezes percebemos que ele está tentando fazer a coisa certa. Eu quero dizer para vocês que muitas pessoas saem da igreja, muitas pessoas saem da sua célula, muitas pessoas se frustram na igreja, muitas pessoas estão abandonando o evangelho, não porque fizeram algo errado, mas porque tentaram fazer algo certo. No afã de fazer algo certo, ela não foi orientada, ninguém olhou pelo ponto de vista dela, ela acabou se frustrando, ela tentou forçar a barra para fazer do jeito dela, ela também não se colocou no lugar do outro, por sua vez, e houve aí, não houve, vamos dizer assim, uma ruptura por uma briga de raiva, por um desejo nocivo, mas foi pela vontade de fazer algo certo. Muitas pessoas se frustram com a igreja, mas saem da igreja no desejo de ver a igreja crescer, de fazer aquilo crescer. Se nós olharmos a história da igreja, nos deparamos com o marco na história da igreja, que foi a reforma protestante. Lutero queria destruir a igreja? Não. Ele queria que a igreja mudasse. Ele queria que a igreja melhorasse. Ele queria que a igreja desse a Bíblia ao povo, o povo tivesse acesso à Bíblia. Ele queria que a igreja enxergasse que o Evangelho de Cristo é pela graça. Mas não foi entendido. Ninguém olhou pela ótica dele. E isso acontece na nossa vida o tempo todo. E nós precisamos entender um pouco sobre isso. Às vezes temos que ser um pouquinho mais tolerantes com algumas realidades. Quando a pessoa pensa diferente da gente, às vezes dá vontade logo de brigar, botar para fora, sai daqui, não sei o quê. Mas é o ponto de vista. Eu me lembro, ainda bem que nenhum deles está aqui, né, nenhum dos meus filhos, mas eu me lembro que uma vez um dos meus filhos, eles não gostam muito que eu cite o exemplo deles, mas eu tinha levado um dos meus filhos ao médico. Então está filmando, mas só a Rebeca que vai assistir. Eu tinha levado um dos meus filhos ao médico e na volta, eu estava sem carro naquela época, e nós estávamos no ponto do ônibus e tinha um fiteiro. E toda criança gosta de chocolate. E tem um chocolatezinho, não estou fazendo aqui propaganda, nem estou recebendo royalty, mas tem um chocolatezinho conhecido como batom. E tem o batom branco e o batom vermelho. Hoje já existem outros, mas na época só tinha o branco, chocolate branco, e o chocolate branco, chocolate preto. O chocolate branco é no invólucro
meio dourado, né? Meio amarelado o papel. E o chocolate preto é no invólucro vermelho. E eu perguntei para ele, você quer um chocolate, um batom? Ele falou, quero. Eu falei, você quer o branco ou o preto? Ele olhou o chocolate que estava lá, exposto, e ele disse, eu quero o vermelho. Ele estava correto. Eu perguntei pela cor do chocolate, era o meu ponto de vista, a minha ótica, porque eu sabia que um era o chocolate branco e o outro era o chocolate preto. Mas ele olhou pela ótica do papel. Ele estava vendo o papel. O chocolate não estava desembrulhado, ele estava embrulhadinho. Então eu perguntei, tu quer o branco ou o preto? Ele falou, o vermelho. Correto. E eu entendi na hora. O problema nosso é que na hora, se você não se colocar no lugar do outro, entender que o outro não está olhando para dentro do chocolate, está olhando para fora, para o papel, você vai dizer, não rapaz, não tem vermelho, só tem branco ou preto. E ele está dizendo, eu estou vendo o vermelho. Você, não. E vai ficar uma briga. Concorda comigo? Que isso tem acontecido o tempo todo na nossa vida. Você está brigando, dizendo, não tem vermelho, só tem branco ou preto. Porque você está olhando a cor do chocolate. Mas a pessoa com quem você está tratando está olhando o exterior, gente. Óticas diferentes sobre a mesma coisa. Eu estava errado? Não. Porque o chocolate não era branco ou preto? Ele estava errado? Não. Porque o papel de chocolate era vermelho. Precisamos aprender a entender isso. Antes de brigar, pare para ouvir. Segunda coisa, admita que o ponto de vista dos outros pode ser interessante. A fé e as experiências pessoais das pessoas são diferentes e complexas. E mesmo que você se esforce para ver as coisas a partir do ponto de vista delas, ainda assim haverá diferenças de opinião. Tudo bem, minha perspectiva não é a única certa só porque é minha. Se eu tentar encontrar legitimidade no ponto de vista dos outros, isso ampliará minha maneira de pensar. Aprenda que quando uma mente é ampliada por uma nova ideia, nunca mais volta a ser o que era antes. É por isso que eu gosto aqui do Recal. E no segundo semestre nós vamos continuar o Recal de uma forma, vou estar colocando algumas outras coisinhas aqui também, algumas coisas práticas. Mas eu gosto porque quando você expõe a sua mente a uma nova perspectiva, a um outro ponto de vista, a uma outra forma de ver, o maravilhoso é que você nunca mais vai voltar a pensar como pensava antes. Terceira coisa, examine sua atitude. Quando a questão é olhar as coisas a partir do ponto de vista dos outros, a atitude é fundamental. É sempre mais fácil ver os dois lados de uma questão quando ela não faz parte das suas preocupações. Ou seja, quando você está analisando o problema, você estando fora do problema. Por que muitas vezes nós buscamos conselhos com alguém? Porque aquela pessoa que está fazendo o papel do conselheiro, ele está fora do problema. Então, para ele é muito mais fácil olhar a ótica de duas ou mais pessoas que estejam enfrentando uma difícil decisão de se enquadrarem tomarem uma decisão unânime ou unida diante de uma realidade. Mas fica bem mais difícil a partir do momento que você tem interesse direto nela. Cuidado. Você como líder, muitas das vezes vão trazer questões para você ajudar a decidir. Chegam logo dizendo, qual a sua opinião nisso aqui? É ou não é? E às vezes, líderes de células de adultos, por exemplo. Quantas vezes as líderes da célula de mulheres, uma mulher da sua célula vem para reclamar alguma coisa do marido. Minha líder, o que você acha? Meu marido está fazendo isso, isso ou aquilo, ou ele quer fazer isso, isso ou aquilo. Cuidado, líder, porque a tendência sua é se colocar no lugar da mulher. Porque você é a mulher. Você vai decidir sobre a ótica da mulher. E aí vai tomar partido pela mulher.
Então eu quero dar um conselho a vocês, e isso serve para os homens, que muitas vezes tomam partido para os homens. E quantas vezes, em vez de você dar um conselho, você ainda piora a situação. Vou dar um exemplo. Quando alguém chega para você, estou dando o exemplo da mulher, mas também serve para os homens, que você diz assim: ah, minha líder, meu marido fez isso e isso, o que eu faço? E a líder diz: ah, se preocupe não, que o meu faz isso o tempo todo. Quer dizer, ainda piorou a situação, ainda queimou o marido dela. Quando na verdade você deveria olhar, porque você está de fora do problema, gente. Então tente analisar, por que o marido quer fazer aquilo? Ou por que ele fez aquilo? Olhe pelas duas óticas. Olhar pela ótica da mulher, você sendo mulher, ou olhar pela ótica do homem, você sendo homem, é mais fácil. E o jovem, mesma coisa. Então, em vez de tomar logo, imediatamente um partido, leve a pessoa a meditar o porquê da ótica do outro. Por que o outro quer aquilo? Ou por que o outro fez aquilo? Antes de tomar uma decisão. E o líder não deve nunca dizer o que a pessoa tem que fazer. Ele tem que levar a pessoa a entender o que ela tem que fazer. Ore, peça ajuda ao Espírito Santo, peça que o Espírito Santo guie aquela pessoa. Às vezes nós temos essa tendência. Como líder, fazemos isso. Eu não estou me eximindo desse problema não, porque às vezes eu faço isso também. A gente acaba tomando um partido, quando aquilo toca na gente também. Quando você já passou por aquele problema, aquela luta, a tendência é você tomar um partido. Mas examine primeiro a sua atitude, antes de fazer algo ou dar um conselho. Dê um passo atrás e olhe o quadro de uma forma mais ampla. Geralmente você se preocupa mais em fazer valer a sua opinião do que interagir com os outros. Por trás disso está a sua disposição ou não de trocar de lugar. Se não quer fazer a troca, você procura as diferenças dos outros. Mas se está disposto a trocar de lugar, você começa a ver os pontos comuns. Lembra uma frase que diz que aquilo que nos une é muito maior do que aquilo que nos separa? Mas se você não está disposto a enxergar pela ótica do outro, a tendência sua é olhar para aquilo que separa. É supervalorizar o problema, é supervalorizar os defeitos, é supervalorizar as falhas, do que você valorizar os pontos fortes. Repara uma coisa, quando nós namoramos, quando estávamos namorando, quem já é casado, né, o cônjuge, você só via os lados positivos. Ah, meu cônjuge é isso, é aquilo, só elogios. Depois que casa, parece que os elogios morrem, aí só vê os lados negativos. Por quê? Porque aqueles lados negativos que você via, mas não destacava no namoro, porque você acreditava que o cônjuge ia mudar, ele não mudou. E às vezes até piorou. Eu desafio você a fazer essa pergunta: meu cônjuge melhorou ou piorou? Aquilo que ele prometeu mudar, ele mudou ou não mudou? Mas faça essas perguntas olhando no espelho. Ok? Porque talvez você também não tenha mudado nada. Talvez você tenha piorado também. E está cobrando do outro, sem olhar pela ótica do outro. Então, queridos, é um desafio para cada um de nós. Esse terceiro ponto aí, examinar nossas atitudes e verificarmos os pontos comuns. Quarto, pergunte aos outros o que fariam em sua situação. Uma frase fantástica que funciona muito bem. O que você faria em meu lugar? Quantas vezes uma pessoa chega para você trazendo um problema seríssimo, cobrando de você uma tomada de atitude, uma decisão. Chega para você fazendo uma cobrança: meu líder, isso assim, assim, às vezes vem cheio de brabeza, né? Cheio de argumentações. E aí, calmamente, você pergunta para a pessoa assim:
o que você faria no meu lugar? Leve ela a se colocar também no seu lugar, a refletir aquilo ali. O segredo para o princípio da troca de papéis é a identificação. Na psicologia chamada de empatia. É quando você se identifica com o ponto de vista das outras pessoas. Fica muito mais fácil, então, a partir daí você interagir com elas. Por quê? Porque elas sabem que você as leva em consideração. Às vezes a maneira mais fácil de fazer isso é simplesmente perguntando: o que você faria em meu lugar? Eu li uma história interessante que demonstra o que pode acontecer quando você não se dá o trabalho de perguntar nada à pessoa. Essa história fala de 3 filhos que deixaram a sua casa, muito novos, ganharam o mundo no desejo de fazer fortuna. Todos eles prosperaram, ficaram ricos, se deram muito bem. Um dia, um dos 3 irmãos, muito competitivos eles eram entre si, voltaram para casa ao mesmo tempo, para falar a respeito dos presentes que eles haviam dado para a mãe deles. O primeiro disse: eu construí uma casa imensa para minha mãe. O segundo disse: eu comprei um carro de luxo e ainda contratei um motorista. O terceiro disse: eu ganhei dos 2. E eles perguntaram: o que você fez? Ele disse: vocês sabem como a mãe gosta de ler a Bíblia, e sabe que ela não enxerga mais muito bem. Por isso, mandei para ela um papagaio marrom, que sabe recitar a Bíblia inteira. Durante 20 anos, eu paguei a 20 monges para ensinarem o texto bíblico ao papagaio. Tive que me comprometer em pagar $20.000 por ano, durante 10 anos, para que eles treinassem o papagaio. Mas valeu a pena. A mamãe só precisa dizer o capítulo, o livro e o versículo que o papagaio recita. Pouco tempo depois, a mãe deles enviou uma carta de agradecimento. Ela disse ao primeiro filho: Milton, a casa que você construiu é muito grande. Vivo apenas em um dos quartos, mas eu tenho que limpar todos os outros. Ela escreveu ao segundo: Mário, estou velha demais para viajar. Fico em casa o tempo todo, por isso nunca usei o carro de luxo. E o motorista que você paga é muito mal educado. Ao terceiro ela disse: querido Carlos, você foi o único que teve bom senso para saber o que sua mãe verdadeiramente gosta. Ah, Carlos, o frango estava uma delícia. Pai, papagaio caro, viu? E ela comeu o papagaio. Maldade, né, rapaz? Pergunte à pessoa o que ela precisa, gente. Se coloque no lugar do outro. Entenda o que o outro está passando, está vivendo. Se você se colocar no lugar dos outros, em vez de colocar os outros em seus devidos lugares, sua maneira de ver a vida muda. Muda também sua própria maneira de viver. O escritor e orador Dan Clark lembra que quando ele era um adolescente, entrou com o pai numa fila para comprar ingressos para o circo. Quando esperavam, notaram uma família bem à sua frente. Os pais estavam de mãos dadas e levavam com eles 8 filhos. Todos eram bem comportados e provavelmente tinham menos de 12 anos de idade. Considerando as roupas simples, mas limpinhas que eles usavam, eu imaginei que não tinham muito dinheiro. As crianças estavam animadas sobre as coisas empolgantes que esperavam ver no circo. E era possível deduzir que o circo seria uma nova aventura para elas. Quando os pais se aproximaram da bilheteria, o vendedor perguntou quantos ingressos iam querer. E o homem respondeu com orgulho:
por favor, eu quero 8 ingressos infantis e 2 adultos, para que eu e minha família possamos ir para o circo juntos. Quando o vendedor falou o preço total, a mulher largou a mão do marido e baixou a cabeça. O homem inclinou-se para perto do atendente e perguntou: qual foi mesmo o valor que você disse? O atendente respondeu e repetiu o valor. Era evidente que o homem não tinha dinheiro suficiente. Ficou arrasado. Clark, com seu pai, assistiu tudo aquilo. O pai dele enfiou a mão no bolso, tirou uma nota de $20 e deixou cair no chão. Em seguida, abaixou, pegou de novo o dinheiro, deu um tapinha no ombro daquele pai de família e disse: perdoa-me, senhor, essa nota caiu do seu bolso. Mas o homem sabia o que estava acontecendo. Olhou nos olhos do pai de Clark, pegou a sua mão, apertou-a com lágrimas que estavam descendo pela sua face e disse: muito obrigado, senhor. Isso significa muito para mim e para a minha família. Clark e seu pai voltaram para o carro e para a sua casa, pois não tinham mais dinheiro para ir ao circo aquela noite. Mas não tinha problema, pois haviam se colocado no lugar do outro. E fizeram isso como algo muito importante para a sua vida. Queridos, a experiência de se colocar no lugar do outro é algo fantástico. Não devemos deixar passar as oportunidades que temos, porque entenderemos melhor a realidade do outro, porque olharemos sobre a ótica. Muitas pessoas, quando você fizer isso, vão te criticar, vão dizer que você está sendo fraco, muitas vezes. Às vezes vão até te acusar de ser conivente com algum problema, mas analise pela ótica do outro. Veja por que o outro está falando aquilo, fazendo aquilo. É uma realidade que nós precisamos entender como um princípio que precisamos começar a praticar na nossa vida. Amém? Que Deus nos ajude e nos abençoe.